Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos finalmente, e dessa vez eu acho que é para valer, né? Não tenho certeza. Nós vamos finalmente terminar a parte de equações de Lagrange, tá? Na aula passada, a gente mostrou algumas quantidades conservadas, dado aspectos de simetria do meu problema. Por exemplo, a gente viu que se a lagrangiana era invariante sobre transformações do tipo translação, automaticamente a gente obteve que existe uma quantidade linear que é conservado e é uma quantidade constante, né, por ser conservado. E a gente viu também que se a lagrangiana não depender explicitamente do tempo, automaticamente existe uma quantidade que é conservada, que é a quantidade energia, né? Então, isso nos deu uma forma bem interessante de olhar sobre um novo aspecto para quantidades conservadas na mecânica clássica, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver como a gente consegue descrever uma lagrangiana que nos ajuda a entender um pouco mais as forças eletromagnéticas. Ou seja, a gente vai obter uma lagrangiana para as forças eletromagnéticas. Por que isso é interessante? Porque a lagrangiana, no caso eletromagnético, não é simplesmente energia cinética menos energia potencial. O motivo disso se dá devido à interação magnética ter um aspecto um pouco diferente, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas de qualquer forma, posso falar de novo aqui. A força magnética ela pode ser escrita em termos de um potencial, só que esse potencial associado à força magnética é uma coisa que a gente chama de potencial vetor. Tá? Tu consegue escrever o campo magnético como sendo um rotacional desse potencial, tá certo? E a força magnética vai depender, obviamente, do gradiente de uma quantidade que é o potencial elétrico. Né? Então, a gente tem o potencial vetor e o potencial elétrico. Eu tenho que arranjar uma forma de combinar essas duas coisas para obter uma lagrangiana que descreva forças eletromagnéticas. E, finalmente, a gente vai ver o caso dos multiplicadores de Lagrange. O que são os multiplicadores de Lagrange? A gente sabe que a gente consegue descrever uma lagrangiana utilizando aquelas coordenadas Q, que são as coordenadas generalizadas, né, que levam em conta o vínculo. Mas a gente só consegue obter as equações da mecânica se as coordenadas Q são as coordenadas generalizadas. Mas você pode pensar assim, professor, não quero usar as coordenadas generalizadas, eu quero usar as coordenadas usuais, x, y, z. Muito bem. Para isso acontecer, a gente precisa introduzir uma nova função, tá certo? Uma nova quantidade dentro do nosso processo de descrição das equações, e essa nova quantidade recebe esse nome de multiplicadores de Lagrange, tá bom? A gente vai ver mais detalhes no decorrer da aula. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos slides. Então, já coloquei as equações de Euler aqui, né, que são as equações assim. Eu vou dar uma leve introdução antes de focar especificamente na parte da força eletromagnética, né, partículas carregadas em um campo magnético, e falar que a lagrangiana ela não é única, né? A gente já percebeu isso em vários aspectos. Eu já falei para vocês passando, né, que se eu somar uma constante na lagrangiana, essa equação permanece a mesma e, portanto, a equação de Euler-Lagrange vai permanecer da mesma forma, tá? Só que se eu fizer outras coisas, mudar a lagrangiana com a adição de uma função específica, eu também posso conseguir as mesmas equações, desde que essas funções específicas também obedeçam às equações de Euler-Lagrange. E a gente pode ver isso simplesmente mudando essa minha lagrangiana para uma nova lagrangiana mais uma função f. E aí procurar qual é a condição para que ambas L e L' satisfaçam as equações de Euler-Lagrange. Então, eu quero uma condição
para a função f, para que ambas L e L' satisfaçam essa equação aqui. Então, se a gente pluga esses dois de volta lá, o que a gente obtém? A gente obtém a derivada parcial em relação a QI, né? Ao invés de L, eu vou escrever L' mais F, que é igual a D dt. Aí aqui a derivada parcial em relação a QI ponto. E aqui eu vou escrever L' mais F, certo? É simplesmente substituindo, tá? Isso continua sendo verdade, essa igualdade, porque o meu L também obedece a essa equação, ou seja, esse L é o mesmo L daqui. Tá, se eu fizer a distribuição aqui, no fundo a derivada da soma vai ser a soma das derivadas, e aqui é a mesma coisa, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas. Então, desse lado aqui vai ficar del Q com I, né? L' mais del Q I F, isso aqui vai ser igual a D dt del L, né? Primeiro L, del Q ponto I, mais D dt del F, del Q I ponto, tá? Então, a gente tem isso aqui, né? Que vem dessa equação aqui de cima. Porém, um requerimento que a gente tinha era que o L' também satisfazia as equações de Lagrange, né? Então, se ele satisfaz, esse cara aqui vai ser igual a esse cara daqui, né? Porque ele satisfaz... Ué. Eu acionei a legenda por algum motivo. Dá para tirar. Que ele satisfaz aqui a equação... Bom saber que tem legendas aqui, né? Talvez em inglês funcione. Que ele satisfaz as equações de Euler-Lagrange, então esse camarada aqui vai ser igual a esse camarada daqui. Então eu posso cortar, né? Porque eles somam zero. E isso me dá o seguinte, isso me dá que para que essa transformação continue satisfazendo aqui as equações de Euler-Lagrange, o f também vai ser. Então, se eu adicionar uma função na minha lagrangiana que satisfaça também essa função por ela mesma, também satisfaça as equações de Euler-Lagrange, né? Eu tenho que várias possibilidades de lagrangiana aí, né? Basta eu mudar minha lagrangiana de uma forma que eu adicione algo que continue satisfazendo as equações. Agora notem o seguinte, que não é só t menos v que vai satisfazer as equações, né? Por exemplo, movimento do oscilador harmônico. Eu sei que m é meio de mx x ponto ao quadrado menos meio de kx quadrado, né? Que é o oscilador harmônico simples, né? A lagrangiana do oscilador é isso. Tá certo? Eu sei que se eu adicionar certas quantidades, por exemplo, que não dependam aqui de alguma outra coordenada que não x, eu continuo satisfazendo essa equação, né? Eu posso adicionar 2 vezes a minha lagrangiana ao meu problema, que eu continuo satisfazendo essa equação. Entenderam? Então, assim, há uma certa liberdade da lagrangiana que vem justamente dessa escolha dessa função. Essa função f, como um caso particular que a gente vem vendo nas últimas aulas, ela também pode ser uma constante. Então, ela pode aí ser constante também, né? Uma função caso particular, tá? Então, vamos lá ver. A única coisa que é importante no final é que as minhas equações de movimento satisfaçam as equações da dinâmica da partícula, tá? Ok. Então, vamos ver lá como é que fica para o caso da força de Lorentz. Uma partícula, num campo magnético, ela tem seu movimento descrito pela seguinte equação. Eu tenho massa vezes aceleração. Eu vou ter a força elétrica, que é devido... Isso aqui é uma carga, né? Massa vezes aceleração da carga. Eu tenho a força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico que está preenchendo o meu meio.
e essa força é a força elétrica, e eu tenho a força magnética. A força magnética é carga vezes a velocidade da minha partícula, produto vetorial com campo magnético, né? Então, só para a gente lembrar, isso aqui é a força elétrica e isso aqui é a força magnética, tá certo? Ok. Certo. Eu posso escrever isso aqui ainda, né? Deixando a carga em evidência, e eu tenho campo elétrico mais R ponto vetorial com B, né? Então, essas são as equações que a minha carga deve obedecer. Ou seja, se eu procurar um princípio variacional para descrever essa carguinha aqui, eu tenho que procurar qual é a lagrangiana, né, que eu vou extremizar lá, fazer aquele processo que a gente já viu, que resulte nessas equações de movimento, tá certo? Tá, uma coisa interessante é que o campo elétrico, como eu falei para vocês, ele pode ser visto como menos o gradiente de um potencial, tá? Só que, além disso, se eu tenho que descrever a forma mais completa, né? Eu tenho o gradiente de um potencial, porém, eu posso ter que esse meu campo dependa do tempo. E quando ele depende do tempo, ele também vai ter um termo que vai estar relacionado com a derivada temporal do potencial vetor, que é esse Azinho aqui. E o meu B aqui, ele é descrito simplesmente como o rotacional desse potencial vetor. Então, dessa forma, o que a gente tem? A gente tem que essa força, ela vai ser Q, né, vezes todas essas quantidades que vão aparecer aí. Ok? Então, a gente tem que descrever a lagrangiana para esse movimento, né? A gente vai tentar a gente pode tentar procurar o que é Q menos V nesse caso, ou T menos V nesse caso, para tentar achar, né? Mas a gente vai partir já da resposta, tá? Vamos estipular, perguntar a nós mesmos se essa lagrangiana no movimento de uma partícula sob a ação de um campo eletromagnético não pode ser descrita como mr ponto ao quadrado. Esse é o termo da energia cinética. Esse termo é razoável supor, porque a gente sabe que quando a gente joga na equação de Euler-Lagrange, esse termo aqui dá origem a essa parte daqui. E a gente tem que se perguntar agora sobre esta parte daqui. Então a gente tem que se perguntar como é que a gente constrói essa parte daí. E a gente vai chutar algo desse tipo aqui. Q, né? Porque a gente sabe que vai aparecer um Qzinho. A gente sabe que vai aparecer uma derivada de um potencial, né? Ou seja, um gradiente de um potencial. Então, eu vou botar o potencial aqui eletrostático. Isso, por si só, já dá cabo da parte do Q vezes Z, mas eu preciso botar algo que envolva o potencial vetor. E aí a tentativa que a gente vai fazer é simplesmente R ponto V escalar com o A. E aí a gente vai se perguntar se isso satisfaz ou não a equação que descreve a dinâmica de uma partícula carregada sob a ação de um campo eletromagnético, tá? Certo. Se a gente escrever isso aqui de uma forma mais aberta, né, em termos de coordenadas mesmo, a gente vai ter que isso aqui vai ser m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, certo? Estou assumindo que não existam vínculos por enquanto, tá? Então, é uma partícula se movendo no espaço mesmo, certo? E aqui eu vou ter Q vezes V menos, e isso aqui é o produto escalar. Esse A, a gente pode assumir que ele é a x na direção x chapéu, mais a y na direção y chapéu, mais a z na direção z chapéu. O usual. E aí, portanto, o produto da velocidade vezes o A é componente x vezes componente x, mais componente y vezes componente y, mais componente z vezes componente z. Então, eu tenho x ponto ax menos y ponto AY menos z ponto AZ. Ok?
Então, essa vai ser a minha lagrangiana tentativa para descrever o movimento de uma partícula carregada sob a ação da força de Lorentz, tá? Então, para especificar e ver se essa é realmente a força resulta nas equações de movimento, a gente descreve primeiro um caso particular, ou seja, bora ver se eu pegar a coordenada x somente, se ela reproduz a parte dependente de x dessa equação aqui, tá? Então, bora lá. Então, pegando a componente x, nós temos. Então, para calcular a componente x da equação, a gente tem que usar a equação de Euler-Lagrange para a coordenada x, né? Então, tem L, del x, isso vai ser igual a d, dt, del L, del x ponto, certo? Olhando para cá, o que tem independência de x? Tem independência de x apenas o potencial aqui eletrostático, porque isso aqui é uma função de x, e esses camaradinhas aqui, ó, do potencial vetor, tá? Então, esses potenciais vetores, eles dependem de x, essas componentes dependem de x, tá? Depende de x, y e z. E do tempo, né? E do tempo também. Ok? Beleza. Então, vamos lá ver como é que fica cada uma parte daqui. Essa parte daqui é simples, né? Essa parte daqui é simples. A gente vai ter que del L e del X, né? Vai ser simplesmente deixa eu me ver aqui. Tá? Vai ser a derivada em relação a x desse camarada todo aqui. Essa parte vai ser zero, essa parte vai ser zero, e só sobra as derivadas aqui. Então, vai ficar diretamente, aqui vai ficar menos Q, né? A derivada do potencial elétrico, na verdade, não é nem eletrostático, eu estou falando eletrostático só no caso em que eu tenho fenômeno de carga em repouso, mas como aqui está em movimento, é potencial elétrico somente, tá? Aqui eu tenho a derivada menos as outras partes, né? Que vai ser mais, né? No caso, porque vai ficar menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais x ponto derivada em relação a x de ax mais y ponto derivada em relação a x de AY mais z ponto derivada em relação a x de AZ. Certo? Ok, então é isso que eu tenho. E tudo isso, né, vou botar multiplicado por quê também, né, porque eu esqueci aqui. Vou botar aqui multiplicado por quê, está multiplicando tudo isso aqui. Que é essa parte daqui, né, esse menos Q aqui, tá? Agora essa parte daqui, né, primeiro vamos pegar só essa parte aqui de dentro, porque como a expressão é grande, é melhor a gente ir aos poucos, tá? Del L, del X ponto, e aí eu tenho que ver aqui, né? X ponto eu só tenho aqui e aqui. O meu potencial vetor, ele não depende de X ponto, tá? Só de X. É só uma função da posição. Então eu vou ter mx ponto, que é aquela derivada que vem daqui, né, que a gente já tem feito repetidas vezes, cai o 2 aqui, né, fica só o x ponto, com o meio daqui, corto o 2 com o meio, certo? E aí eu tenho essa parte daqui. A única parte que depende de x ponto é esse camaradinho aqui, né? Então fica menos com menos aqui dá mais, derivada de x ponto em relação a x ponto vai dar 1, e aí vai ficar só o ax. Então aqui vai ficar mais que ax. Certo. E aí eu tenho que derivar isso em relação ao tempo, tá? E aqui é que começa a complicar um pouquinho. Porque esse camarada aqui depende tanto de x, quanto de y, quanto de z, mas também depende do tempo. Então, aqui a gente tem que a derivada em relação ao tempo de del L
del x ponto vai ser a derivada em relação ao tempo vai bater aqui, certo? Então, eu vou ter só o mx dois pontos. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou considerar constante e eu vou ter a derivada em relação ao tempo de ax, né? Derivada em relação ao tempo de ax, que é uma função que depende de x, y, z e t, vai ficar assim, ó. A gente já fez esse tipo de derivada antes, tá? Isso aqui vai ser a derivada parcial de ax em relação ao tempo, mais a derivada de ax em relação a x, derivada de x em relação a t, mais derivada de ay em relação a y, derivada de y em relação a t, mais derivada de az, é uma regra da cadeia, tá? Em relação a z, derivada de z em relação a t. Essas derivadas ordinárias aqui das coordenadas, eu posso economizar espaço e escrever só o x ponto, y ponto e z ponto. Tá? Então, eu tenho toda essa galerinha aqui. Tá? Então, escrevendo a forma completa, a gente tem aqui x ponto. Tá? A gente tem que d dt del x ponto, isso vai ser igual a mx dois pontos mais q, certo? Vezes, aí aqui essa derivada aqui. Eu vou escrever primeiro a parte que depende do x ponto, y ponto e z ponto, tá? Mas no final não faz tanta diferença assim, tá? Aí vai ficar del ax, del x, x ponto, mais del ay, del y, y ponto, mais del az, del z, z ponto, mais del ax, az não, x, é tudo x, né? Del t. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? O que a gente está tentando fazer aqui? Só para lembrar. A gente está tentando mostrar que a partir dessa lagrangiana, que é uma possibilidade nesse momento, ou seja, eu estou propondo uma lagrangiana que recupere essa equação aqui. Então, eu quero saber se essa lagrangiana aqui, jogando ela nas equações de Lagrange, a gente obtém a equação do movimento, tá? Então, quando eu pego a coordenada x, eu igualar essa parte daqui com esta daqui, né? Seria eu obter a componente x da equação que me diz o movimento da partícula carregada, tá? Então, eu vou igualar. Vou pegar esse cara daqui com esse cara daqui, né? Ou seja, esse cara daqui todo com esse cara daqui, manipular e vou ver se realmente eu consigo escrever massa vezes aceleração igual a essa parte daqui, tá? Lembrando sempre que o campo elétrico é isso e o campo magnético é isso daqui. Vamos lá. Tá, agora vou apagar essa parte daqui. Não, melhor não. Vou apagar essa daqui. Tá. Então, vou botar aqui, igualando. Né? O que eu estou igualando, né? Só para lembrar, é del L, del X, igual a X ponto. É isso aqui que eu estou igualando, tá? Vamos lá ver. Eu tenho del L, del X, é isso daqui, certo? Então, eu tenho... Vou colocar o Q em evidência de novo, tá? Eu coloco e tiro, né? Mas vou colocar de novo em evidência. E aí, no final, vai ficar menos Q, del V, del X, menos X ponto, del AX, del X, menos Y ponto, del AX, del Y. Essa é a primeira parte, né? Menos Z ponto, del AX, del Z. Essa é a primeira parte. A segunda parte
era essa. Essa aqui foi a que eu escrevi aqui, tá? Só coloquei o menos que em evidência, tá? A segunda parte era essa parte daqui, né? Que era o que estava do lado direito da equação. Então, aí vai ficar igual mx, dois pontos, mais que, certo? Aí aqui eu tenho x ponto del ax del x mais, né? Y ponto del ay del y mais z ponto del ay del ax z ponto del ax del z mais a derivada temporal de ax em relação a t aqui, del ax del t. Tá. Preciso reorganizar as coisas, tá? Vou jogar tudo que tem que do lado esquerdo da equação, tá? Para ficar massa vezes aceleração igual a alguma coisa. Então, eu vou passar esse cara para o lado de lá, tá? Então, eu vou ficar já escrevendo mx dois pontos vai ser igual, esse mx dois pontos vai ser igual a esse cara daqui menos esse daqui, tá? Eu sei que eu tenho o Q em evidência aqui, então eu vou botar esse cara aqui, Q em evidência, tá? Então, eu botando o Q em evidência, eu vou ter esse cara daqui, que eu vou escrever logo, né? Só que tem o menos Q aqui, então tem que tomar cuidado. Então, vai ficar aqui menos del V del X. Vou escrever todos os termos, tá? Mais X ponto del AX. Eu devia economizar, mas eu vou escrever tudo junto aqui, né? Tá? Mais Y ponto del AX del Y mais Z ponto del AX del Z. Certo, então essa aqui já é a primeira parte dessa parada aqui, tá? O menos foi para dentro aqui, e agora eu tenho menos essa parte daqui, tá? Menos essa parte daqui. Menos essa parte daqui, eu vou fazer a mesma coisa, colocar o menos aqui para dentro, tá? Então vai ficar menos x ponto del AX ou del X, menos y ponto del AX del Y, menos z ponto del AX del Z. Eu acho que eu estou trocando alguma coisa. Dá só um segundinho. Ah, estou trocando. Perdão. Desculpa, pessoal, só para corrigir. Nessa primeira parte, é realmente AX, AY, AZ. É só na segunda parte que é só AX, tá? Então, nessa primeira parte, é AX, AY, AZ, tá? AX, tá certo? AY, AZ. Pronto, tá? Agora, aí, certo. Tá, considerei, falta esse termo aqui, né? Que então é menos del AX, del T. Tá, então a minha equação completa é mx dois pontos igual a q multiplicado por esse catatal de coisas aqui. Então eu tenho que ver o que eu posso simplificar. Ora, eu vejo aqui já que eu tenho x ponto vezes essa derivada e eu tenho x pontos vezes essa derivada, só que eles têm sinal oposto, né? Então eu posso cortar. Cortei. Agora eu posso combinar as coisas de uma forma específica, tá? Primeiramente, a gente pode colocar, lembrando que a minha equação, eu tenho, se eu pego a componente x, eu tenho a derivada aqui em relação a x do potencial, menos uma derivada em relação ao tempo do potencial vetor, aí aqui seria a componente x. Eu posso escrever primeiro essa parte, né? Derivada do potencial menos o potencial vetor. Então, eu vou apagar aqui, já elimina essa parte daqui. Esse cara daqui eu vou escrever aqui na frente, né? Então, menos a derivada aqui vai ficar aqui. Menos a derivada em relação a x, ao tempo aqui, pronto. O que sobrou é tudo isso daqui. Tá, aí isso que sobrou, eu posso colocar o y em evidência e eu posso colocar o z em evidência aqui. Tá? Por quê? Porque eu sei que aqui tenho velocidade vezes o rotacional de alguma coisa. Tá?
Velocidade vezes o rotacional de alguma coisa. Ok? Perfeito. Então, pegando aqui velocidade, coloco em evidência o y. Isso, boto como em evidência o y aqui. Então, vou ter y multiplicado pela derivada parcial de AY em relação a y. É isso? Não. Tem alguma coisa aqui que... Tá, AY... Confundi de novo. Volta. Essas derivadas aqui, ó, são em relação a x, tá? Então, essas derivadas aqui são em relação a x. Tá? Desculpa, pessoal. Então, essa derivada aqui é em relação a x. Tá, agora sim. Eu acho que não tem nenhum erro. Então, eu vou pegar o y, botar em evidência. Então, essa parte aqui vai ficar y multiplicado por a derivada de AY em relação a x, menos derivada de AX em relação a y, tá? Então, tem aqui mais y ponto. Aqui eu vou ter derivada de AY em relação a x. Aí aqui vai ser a mesma coisa, tá? Z, quando vai ficar em evidência, vai ficar derivada de AZ em relação a x, menos derivada de AX em relação a Z, tá? Então, aqui vai ficar o mais y ponto. Essa parte vai ficar a derivada de AY em relação a x, menos derivada de AX em relação a y, mais z ponto, derivada aqui de AX em relação a z. Ops, não, aqui é AZ em relação a x, menos a derivada de AX em relação a z. Eu posso colocar esse menos para fora, por quê? Porque quando eu coloco esse menos para fora, eu consigo visualizar melhor aquilo que eu quero. Porque esse camarada aqui já me parece a componente x da velocidade vezes o rotacional de alguma coisa, tá? Já aparece essa componente x da velocidade vezes o rotacional de alguma coisa. Em particular, isso aqui já me dá uma componente do campo magnético, porque lembra que o campo magnético, né? O campo magnético, ele é o rotacional do A, né? Ou seja, se eu faço lá o meu rotacional, com aquela definição que a gente viu, esse camarada aqui, ele vai ser a componente BZ do campo magnético, né? Vou até colocar aqui para cima, para a gente escrever melhor. Esse camarada vai ser a componente BZ do campo magnético. E esse camarada aqui vai ser a componente menos BY, tá? Tem um sinal de menos porque teria que trocar aqui para dar o sinal devido, tá? Então, isso faz com que... E esse cara daqui é a componente X do meu campo elétrico, né? Porque, se lembrar, esse é o B é o rotacional de A, e o campo elétrico, ele é menos o gradiente V, menos a derivada do potencial vetor no tempo, como eu coloquei lá atrás. Então, isso me dá o seguinte, isso me dá que mx2 ponto é igual a Q multiplicado por EX, componente X, né? Mais Y ponto BZ menos Z ponto BY. Tá? E essa é, se vocês forem fazer o produto aqui, é exatamente a componente X desse camarada aqui. Quer ver? Perguntem-se quem é a componente X do campo elétrico. É o EX, né? Essa é mais simples. Quem é a componente X do produto vetorial R ponto VEC B? Essa é mais complicada. Por quê? Porque a gente tem que usar aquela regrinha lá do determinante, né? Se a gente for tirar aqui a regrinha do determinante,
apagar aqui, botar um quadrinho aqui só para a gente ver. R vec B, isso aqui vai ser x chapéu, y chapéu, z chapéu, é x ponto aqui, né? X ponto, y ponto e z ponto. Bx, by, bz. Então, bora pegar só aquelas que estão na direção x, né? A primeira parte aqui vai dar y ponto bz e a segunda parte vai dar z ponto by, né? Então, tá claro que essa parte aqui é justamente a componente x desse camarada aqui. Então, o que isso nos leva a concluir? Isso nos leva a concluir que realmente aquela lagrangiana, essa lagrangiana aqui, que a gente postulou a princípio, realmente descreve os fenômenos ligados a cargas em movimento sob a ação de um campo eletromagnético. Tá certo? Então, ela é a lagrangiana que descreve esse tipo de movimento. E uma coisa curiosa é que essa lagrangiana, ela também pode descrever movimento relativístico. A teoria eletromagnética, ela já é uma teoria relativística por si só. É a primeira teoria relativística, ela veio antes da relatividade especial de Einstein, tá? Então, uma curiosidade aí. Então, assim, isso tudo para mostrar que essa aqui é a lagrangiana. Então, se a gente quiser descrever, por exemplo, o movimento de partículas carregadas sob a ação de alguns vínculos, que seriam complicadíssimos de escrever utilizando a expressão massa vezes aceleração igual a força de Lorentz, né, força elétrica mais força magnética, eu poderia pegar a lagrangiana, impor as coordenadas generalizadas e utilizar ela para descrever o movimento, dado o campo, o potencial vetor e o potencial elétrico, que é o potencial que a gente chama também escalar, tá certo? Ok. E aqui, uma outra coisa que é interessante é que se a gente for olhar, por exemplo, essa quantidade aqui, porque lembrem, quem é essa quantidade aqui? É o momento generalizado, né? O que a gente definiu. O momento generalizado, nesse caso, não é só o momento linear, Px, né? Ele tem um termo a mais que depende do meu potencial vetor, né? Ou seja, o momento generalizado no movimento de partículas carregadas em um campo eletromagnético não é só o momento linear. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente vai fazer uma extensão para a mecânica quântica, a gente usa essa ideia de momento generalizado, que é a definição quando a gente tem um momento linear e a sua correspondência com o operador. Em mecânica quântica, vocês vão ver, em física moderna, que a gente faz muito isso. E vocês vão ver que, para movimentos de partículas carregadas, esse operador não aparece só o operador. A gente tem que adicionar uma correção que leve em conta esse potencial vetor, nessa definição do momento, tá certo? Ok. E agora a gente entra no nosso último item desse tópico, né, de equações de Lagrange, que é a ideia de multiplicadores de Lagrange. Como eu falei para vocês, né, a gente tomou muita vantagem. Deixa eu beber uma água. A gente usou bastante a ideia de coordenadas generalizadas, né, para eliminar nossas forças de vínculo e assim descrever o sistema de uma maneira mais simples, né, utilizando menos coordenadas possível. Mas por vezes, né, é interessante a gente saber qual é, por exemplo, a tensão numa corda para saber se aquela corda vai sustentar aquele tipo de movimento, né, sob um olhar de engenharia mesmo. Ou ainda, qual é a força normal numa parede em que eu tenho um vínculo em que a partícula é restrita a mover apenas uma superfície? Porque pode ser que a força de vínculo seja suficiente para quebrar aquela superfície. Então, isso a gente precisa saber às vezes. Então, a ideia aqui é ainda tentar utilizar as equações de Euler-Lagrange, tá? Só que lançando mão
de nenhuma coordenada generalizada, apenas lançando mão das coordenadas que a gente sabe, x, y, z, e ver o que a gente pode fazer. Então, a gente viu que os vínculos, eles normalmente são descritos por uma relação entre as coordenadas. Então, a gente pode descrever uma equação de vínculo, tá? E aí, por exemplo, no sistema bidimensional, como era o caso do nosso pêndulo, essa equação era descrita como uma função de x e y igual uma constante. Ou, se eu jogar aquela constante para o lado de lá, simplesmente uma função igual a zero. A gente viu que essa função, por exemplo, no caso do pêndulo, ela era x² mais y², que era igual a uma constante. Ou seja, o comprimento do meu pêndulo sempre permanecia constante. Então, essa equação é uma equação de vínculo. E é essa equação que a gente pode utilizar para descrever o movimento usando não as coordenadas generalizadas, mas sim as coordenadas x, y. Ou seja, a gente quer utilizar um princípio variacional, usar a lagrangiana, de tal forma que esse vínculo seja satisfeito. O vínculo f de x, y igual a uma constante seja satisfeito. Então, a gente vai fixar nesse problema bidimensional. Porque a gente sabe, lagrangiana, tu pode escrever 3 dimensões também. Mas, no momento, a gente vai fixar nesse problema bidimensional, tá certo? Em que o vínculo pode ser escrito desta forma aqui. F de x, y igual a uma constante, tá? Beleza. Então, se eu posso fixar numa forma bidimensional, a quantidade que eu vou extremizar é a mesma lá, T1 até T2, só que agora a minha lagrangiana que está aqui dentro, ela vai ser função de x, de y, de x ponto e y ponto, tá? E aqui eu tenho a integral em dt, tá certo? Então essa vai continuar sendo a minha lagrangiana, tá? E agora, eu quero que ela permaneça estacionária, mesmo raciocínio, quando eu vario o meu movimento para além do movimento correto. Ou seja, eu tenho movimento e eu quero mudar o meu x por um x mais ΔX e o y por um y mais ΔY, tá? Aí você pode falar, mas professor, qual é... Opa! Qual é... Sumiu aqui. Qual é a diferença disso com aquilo que a gente estava fazendo até então? A principal diferença é que, neste caso em específico, como há esse vínculo entre as duas coordenadas, essa mudança não pode ser feita de qualquer forma. Por quê? Porque existe uma restrição entre x e y e como eu posso variar. A restrição é que qualquer mudança entre x e y deve obedecer ao meu vínculo. Entenderam? Então, eu não posso manipular de uma forma tal em que eu considere apenas variação de x ou apenas variação de y, como eu fiz da outra vez para os Qs. Os Qs eram independentes, eu podia variar um sem variar o outro. Então, isso geraria as duas equações, no caso do sistema bidimensional, das equações de Euler-Lagrange, tá? Nesse caso, não. Eu não posso variar um independente do outro. Então, eu tenho que variar os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, se eu estabeleço essa variação, eu tenho que variar o meu S também da mesma forma, tá certo? Ok. Então, eu tenho que variar o meu S da mesma forma. Ok? Então, quando eu vario o meu S, eu vou ter aqui a variação dentro da minha lagrangiana também. Né? E aí eu faço a variação usualmente como eu fiz da outra vez, tá? Então, eu vou ter aqui a derivada parcial de L em relação a x, ΔX, mais derivada parcial de L em relação a x ponto, ΔX ponto, né? Vou separar a primeira parte de x, depois vou escrever a parte de y,
E já está. E pronto. Tá? dt. Certo. Aí agora eu faço aquilo que a gente fez da outra vez. Por quê? Porque eu sei que nos intervalos, nos extremos, né? Esse cara aqui é 0 em T1 e T2, porque a hipótese é a mesma, tá? Que nos extremos essa diferença se anule. E o mesmo vale para esse de cima. Ele é 0 em T1 e T2. Tá? Ok. Então eu posso descrever agora usando derivadas parciais aqui, que nem eu fiz da outra vez, para escrever isso aqui como uma derivada total, certo? E escrever essa equação da seguinte maneira. T1, T2. Aí eu vou ter uma primeira equação, del L, del X, menos ddt, del L, del X ponto, delta X, mais del L, del Y, menos ddt, del L, del Y ponto, delta Y, tudo isso em dt. Como é que a gente faz isso? É a mesma coisa, integral por parte, tá? Voltem lá atrás e vejam como a gente fez integral por parte. Esse cara daqui, a gente pode escrever como uma derivada total desse termo todo, menos delta x e a derivada temporal do del L, del X ponto, tá? E essa derivada total desse termo todo aqui, del L e delta X, ela pode ser integrada, porque é uma derivada total integrada, e como esse termo vai a zero em T1 e T2, ela não contribui para nada, tá? Então, só para a gente relembrar, né, como foi que isso aqui se transformou nisso, tá? E a mesma coisa aqui. Então, olhem lá, o que a gente tem? Uma equação que é basicamente a equação de Euler-Lagrange, se essa parte for zero, e a outra equação que é basicamente a equação de Euler-Lagrange, se essa parte for zero. Eu vou escrever isso de uma outra forma. Tá? Vou escrever isso de uma outra forma. O meu ΔS vai ser integral de T1 até T2. Vou apagar esse T1 e T2, né, para deixar isso subtendido, tá? Para economizar um pouco de espaço. Então, aqui eu vou ter a derivada em relação a x. Vou escrever só a parte de x em um termo. E aí eu vou distribuir o dt, né? dt mais, aí eu tenho uma integral com a parte em y aqui. Qual foi o argumento que a gente utilizou quando a gente deduziu pela primeira vez as equações de Euler-Lagrange? Então, se isso aqui é o princípio de Hamilton, segue um princípio de Hamilton, a variação da ação vai ser zero, né? A variação desse S vai ser zero. E aí você pode pensar, como delta x e delta y são arbitrários, eu tenho que esse cara e esse cara vai ser zero, certo? Os dois, negativo. Por quê? Como eu falei para vocês, delta x e delta y não podem ser zero independentemente um do outro. Um depende do outro. Então eu não posso dizer que delta x e delta y são arbitrários, portanto, cada um desses caras aqui dentro da integrais devem ser zero. Negativo. Eu tenho que utilizar uma informação a mais. Que informação é essa? Minhas forças de vínculo. A minha força de vínculo permite, portanto, escrever o ΔY como função de ΔX. E aí, eliminando o ΔY como função de ΔX, eu consigo escrever uma integral que envolva só um termo. E vice-versa, né? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Como a gente pode incluir essa informação de vínculo dentro
da minha integral, tá? Então, bora lá. Utilizando o vínculo, ou seja, o meu vínculo é f de x, y igual a uma constante. Vou variar o f de x, y, né? Porque a gente está tratando de variações, então vou variar aqui e vou variar a constante. Variando a constante dá zero. Só que aí eu posso escrever o vínculo de uma outra forma, né? Essa variação, como é uma função de x, y, apenas de x, y, sem x ponto e y ponto, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar que del f, del x, delta x, mais regra da cadeia, né? Del f, del y, delta y, agora sim, isso é zero. Agora notem o seguinte, aqui que tem o pulo do gato, que é o que entra o multiplicador de Lagrange. Eu quero adicionar uma integral desse camarada aqui com este camarada aqui. Eu não posso fazer isso livremente, né? Primeiro, por razões físicas. O meu vínculo, ele não tem a mesma dimensão desse camarada aqui. Ou seja, eu preciso adicionar um fator de conversão aí desse cara para esse daqui, tá? E, além disso, basicamente é isso. Então, o que eu faço para adicionar essa equação em cada um desses termos? Porque adicionar essa equação significa somar zero aqui dentro, né? Somar zero aqui dentro. Para fazer isso, eu posso multiplicar por uma função que é a função apenas do tempo. Essa função que é apenas função do tempo, por generalidade, né, eu vou colocar uma função do tempo, ela é o que a gente conhece como multiplicador de Lagrange, tá? Então, eu vou multiplicar essa equação por um fator aqui que eu chamarei de lambda de t, e essa equação vai me dar o seguinte, vai me dar lambda de t del f del x delta x mais lambda, e essa função é arbitrária, tá? É arbitrária. Del f del y delta y. Agora, por que ela tem que ser uma função? Aqui que vai ser o pulo do gato, tá? Eu vou adicionar essa quantidade aqui que eu calculei, que eu coloquei, né? Somar mesmo em cada um termo dessa minha integral. Vou pegar esse cara daqui e vou somar aqui. Tá? Quando eu faço isso, o que eu vou ter? Eu vou adicionar a parte de x para esse lado aqui. No fundo, eu vou integrar isso em relação ao tempo e somar aqui, né? Vou adicionar a parte de x para cá e a parte de y para cá. Né? É uma integral só, não tem problema nenhum. Então, aqui resulta em... Aí eu vou ter que o meu ΔS vai ser a integral, vou ter aqui del L, del X, mais essa parte daqui que envolve meu vínculo, tá certo? Essa parte envolve meu vínculo. Vou botar em evidência o ΔX, tal como está aqui. Então, aqui vai ficar mais lambda T del F del X menos DDT del L del X ponto. Aí aqui vai ficar a mesma coisa, delta X dt. Aqui a outra integral, del L del Y mais lambda T, agora a parte em Y, né? Lambda T del F del Y, né? Menos DDT del L del Y ponto delta Y dt. Certo? Já estamos prestes para ir para as vias de fato.
Que aqui, como eu falei para vocês, aqui está o pulo do gato. Essa função lambda, que são esses multiplicadores de Lagrange, que a gente adotou primeiramente como arbitrário, agora a gente amarra a arbitrariedade deles. De que forma a gente amarra a arbitrariedade deles? A gente escolhe esse lambda de modo tal que, e a gente pode fazer isso, de modo tal que apenas esse coeficiente aqui seja zero. Eu escolho o meu lambda, né, já que ele é arbitrário, de uma forma que essa primeira integral aqui, ela toda seja zero. Esse coeficiente seja zero. Então, vou botar aqui. Podemos escolher lambda t tal que del L del x mais lambda del f del x menos d dt del L del x ponto, tudo isso seja zero, que é esse cara todinho aqui. E aí, como essa integral é zero como todo, se eu escolho lambda para isso aqui ser zero, automaticamente essa parte toda some. E quando essa parte toda some, como essa equação era originalmente zero, isso já me diz que essa parte aqui também tem que ser zero. Ou seja, a escolha de lambda para o primeiro termo ser zero já me resulta no segundo termo da equação aqui também ser zero, né? Então, como a gente faz isso? De quebra, isso me dá aqui del L del y mais lambda del f del y menos ddt del L del y ponto. Isso aqui também tem que ser zero. E aqui está as nossas equações de Euler-Lagrange modificadas para o caso em que eu não queira trabalhar com as forças de vínculo, né? Com as coordenadas generalizadas. Só que aqui eu apresento um problema. Aqui eu apresento um problema, por quê? Porque, em princípio, eu tenho duas equações, né? Que é essa primeira e essa segunda. Só que eu tenho três variáveis agora, que é o meu x de t, o meu y de t e o meu lambda de t. Porque apesar dele ter sido escolhido, no final das contas eu vou ter que obter uma forma para ele. Qual é a equação que está faltando para completar essa informação? A equação que está faltando é justamente a minha equação de vínculo. Então, essas três equações são as equações que eu utilizo para obter x, y e lambda. Com isso, a gente finaliza a descrição das nossas equações de Euler-Lagrange com coordenadas cartesianas para quando eu tenho as forças de vínculo. E agora tem a questão, mas em exemplos específicos, como é que eu posso resolver os meus vínculos mais assim especificamente, um problema mais bem posto, né? Vamos ver. Então, eu falei para vocês do caso bidimensional, né? Então, vamos ver o caso aqui que eu tenho, sei lá, uma lagrangiana, que é a energia cinética, meio de x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Não coloquei o vínculo, né? Mas digamos que eu tenho um vínculo e eu queira saber quem são as forças de vínculo. E aqui eu tenho um de x e y, tá? Isso é parecido assim com o problema da máquina de Atwood que eu tinha um vínculo em que o fio tinha que ter um comprimento fixo, né? Então, nesse problema aqui, eu tenho isso aqui e eu teria, sei lá, um f de xy igual a uma constante de novo, tá? Esse seria o problema da mecânica bidimensional com uma força de vínculo, né? O que o vínculo é descrito por isso.
Então, bora ver como eu conseguiria descrever a força de vínculo utilizando as equações de Euler-Lagrange. Então, se eu jogo nas equações de Euler-Lagrange, né, agora, considerando os multiplicadores de Lagrange, tá? Eu teria isso aqui, mais del F, del X, né? Lembra? Vou pegar só a parte de X, né? Agora, del F, del X, tem um multiplicador aqui, certo? E isso aqui é igual, né? Porque eu vou escrever esse cara para o lado de lá, então posso botar isso aqui como sendo igual a d dt de del L del x ponto. Essas seriam as equações modificadas, considerando que eu tenho um vínculo, né? Se eu plugo essa lagrangiana aqui, eu tenho a derivada em relação a x, só vai bater na minha energia potencial, né? Então eu tenho menos del U del x, certo? Mais um lambda del F del x. Isso aqui vai ser, essa parte aqui eu não vou colocar explicitamente, tá? Não vou colocar explicitamente. Esse camarada aqui é meio de mx ponto quadrado y ponto ao quadrado, né? Se eu derivar em relação a x ponto, vai dar aquela derivada que a gente já conhece, né? Vai ficar mx ponto apenas com a derivada total, isso aqui vai ficar mx2 pontos. Então aqui a gente já vê claramente onde aparece a força de vínculo. Por quê? Porque esse cara aqui é a força usual ligada à energia potencial, né? Que é o gradiente de U de x, né? Então isso aqui é a força conservativa. Esse cara daqui é a força de vínculo, né? Então aqui a gente consegue descobrir que os multiplicadores de Lagrange, junto com o vínculo, que é dado por uma equação que a gente vai ser dada lá, né, faz com que eu obtenha completamente quais são as forças remanescentes do meu sistema, que são as forças de vínculo, né, já que a lagrangiana já dá cabo das forças conservativas. Então, o multiplicador de Lagrange vezes a derivada direcional aqui de f, derivada em relação a x, me dá a componente x da força de vínculo. Então, esse cara daqui é a componente x das forças de vínculo. Se eu fosse fazer para a equação em y, eu ia obter a mesma coisa. Eu ia obter a componente y das forças de vínculo aqui, tá certo? Tá, então, para fazer um exemplo específico, bora rever, na verdade, a máquina de Atwood e como a gente consegue descrever, utilizando o formalismo lagrangiano, junto com as equações de Euler-Lagrange, considerando apenas o sistema cartesiano. Porque na máquina de Atwood, que a gente resolveu o exemplo lá atrás, a gente fez por duas formas. Utilizando a lagrangiana e as coordenadas generalizadas, a gente escolheu uma das coordenadas como sendo a coordenada generalizada Q, certo? E a gente depois resolveu utilizando as equações de Newton mesmo, né? Mas bora ver como a gente consegue utilizar os multiplicadores de Lagrange para resolver esse problema também, tá? Então, vamos lá. Então, a máquina de Atwood, ela era aquele sistema, né, que a gente tinha aqui, a poliazinha, a gente tinha uma massa aqui M1 e uma massa aqui M2, né? Um desenho feio só para a gente relembrar. Tá? A lagrangiana era T menos U, então isso ia dar meio de M1 x ponto 1 ao quadrado mais meio de M2, y, né? Y1 ao quadrado, mais M2, y.2 ao quadrado. Esse y é essa distância aqui, tá? Y1 e aqui y2, né? Até aqui, na verdade. E até aqui. Né? A posição que a gente tem de cada um, tá? E aí eu tenho também a posição no caso da energia potencial. Como eu estou crescendo na direção negativa, né, de novo, né, a gente falou isso, né, isso aqui vai ficar M1, o menos U vai ficar
o menos daqui vai ficar mais M1G Y1 mais M2G Y2. É a mesma lagrangiana que a gente viu ainda há pouco. Vou apagar esse aqui, porque esse aqui era só para lembrar, tá? Beleza, né? Então a gente tem, né, aí essas duas coordenadas. No livro ele adota x e y, né, mas não faz diferença, tá? É só uma maneira de chamar as coisas. E a gente tem o vínculo também. E o vínculo é f de xy é igual a y1 mais y2 é uma constante, né? Então, isso aqui é meu vínculo. O meu f de xy é esse camarada aqui, tá? Esse camarada aqui é o f de xy. Porque o vínculo é uma função de f de xy, nesse caso é f de y1 e y2, tá? Que são as minhas coordenadas que eu tenho. Ok, então as equações de Lagrange modificadas para incluir esse vínculo, portanto, vai se tornar o seguinte, né? Del L, del Y1, mais lambda, del L, del Y1 é igual a ddt del L, del Y1, ponto. Mesma coisa para o Y2, tá? Mais lambda, del L, del Y2, isso é igual a ddt del L, del Y2, ponto. Beleza. Se a gente substitui esses caras aqui, né, eu já vou substituir, essa primeira aqui, a derivada em relação a y ponto, só bate aqui, né? E vai dar aquele termo usual, né? Que é massa vezes aceleração. Massa 1, né? Vezes aceleração do y1. Mesma coisa nesse de baixo, tá? Vou já substituir. Depois vejam com calma aí. Massa vezes aceleração do y2. Tá? Esse é o termo mais fácil. Esse termo daqui é esse cara daqui, né? É a única parte que aparece. M1G. Esse cara aqui vai ficar M1G. Mesma coisa para esse cara daqui, só que ao invés de M1 vai ficar M2. Então, M2G. Isso aqui não é L, tá? Isso aqui é F. Hoje eu estou errando pra caramba, tá? Isso aqui é F. Certo. Aí agora eu preciso do F, né? Agora eu preciso do F. Bom, a derivada do F em relação a Y1 é 1, né? É a derivada de Y1. Então, esse cara aqui vai dar 1. Mesma coisa para o Y2. Esse cara aqui vai dar 1. Tá? Então, pronto. Então, a gente tem as duas equações, né? A primeira equação vai ser M1 mais lambda igual a M1 Y1, dois pontos. E a segunda vai ser M2 vezes G mais lambda igual a M2 Y2, dois pontos. E, finalmente, a gente tem a equação do vínculo, né? A gente pode resolver essas equações aqui, mesmo sem saber. Assim, a gente pode resolver para um dos y, claro, né? Se a gente sabe o vínculo, né? Como eu falei para vocês, o vínculo aqui vai ser y1 mais y2 igual a uma constante, que é o comprimento do fio. Já vou colocar logo o comprimento do fio. Tá certo? Então, a gente pode resolver essas equações utilizando elas três juntas. Como é que a gente faz isso? Escreve aqui o y1 como função de y2, substitui aqui, depois resolve procurando saber quem é o lambda. E aí vai ter aquelas expressões usuais, né? Quando a gente faz isso, substituindo, vai dar y1, dois pontos, vai ser igual àquele resultado que a gente já encontrou. M1 menos M2, G, manipulando as equações, né? M1 mais M2. Tá? E aí, no final, a gente consegue achar, inclusive, quem é a tensão da corda aqui, né? Justamente procurando quem é o nosso multiplicador de Lagrange. Como é que a gente vai fazer isso? Depois que a gente resolver para Y1 e para Y2, tá? Porque isso aqui a gente pode resolver tanto para Y1 quanto para Y2, eu posso substituir aqui para escolher, para encontrar quem é a tensão que está, quanto é a tensão que está sendo exercida na minha corda.
Porque esse lambda é justamente a tensão. Então, aqui, a gente tem que o meu multiplicador de Lagrange é igual à tensão que está na minha corda. Então, nesse caso, o multiplicador de Lagrange tem até uma conotação física aí, por ser a própria força de vínculo, né? Então, o lambda, desculpa, é a minha própria força de vínculo. Ok? Beleza. Então, só para finalizar, para a gente recuperar tudo aquilo que a gente viu, né? A gente viu que a gente pode escrever uma lagrangiana no nosso sistema conservativo, né? Que é definida por T menos U. Esse sistema conservativo a gente pode estender ainda para sistemas não conservativos, desde que a gente esteja descrevendo apenas força de vínculo. E para isso a gente precisa do uso dessas coordenadas generalizadas, tá? Que dê cabo desses vínculos. Existe uma relação entre as coordenadas generalizadas e as coordenadas usuais da posição da minha partícula e do tempo, etc. Tá? A gente falou sobre vínculos, sobre coordenadas naturais, graus de liberdade, quando o sistema é holonômico, desculpa, um nome meio feio, né? A gente viu também a definição de Hamiltoniana, né, que ela surge naturalmente quando a gente procura quantidades conservadas relacionadas com o tempo, né? Isso acontece justamente quando a Lagrangiana não depende explicitamente do tempo. Essa quantidade aqui ela é conservada e ela tem uma relação com a energia. Essa Hamiltoniana, a gente vai reutilizar ela quando a gente for apresentar aqui a mecânica hamiltoniana, tá? A gente vai chegar a apresentar ainda nessa disciplina, pelo menos apresentar para mostrar para vocês uma outra forma de obter as equações de movimento. A gente viu também a Lagrangiana para um campo eletromagnético. Boa parte das nossas aulas foi resolvendo o exemplo, tá certo? Então, por isso que não tem muita coisa aqui, só essa parte que tem vários exemplos que a gente fez. A gente viu a descrição das equações de Euler-Lagrange, geral, né? Ou equações de Lagrange. Percebe que eu estou sempre indo e voltando, é porque o livro chama de equações de Lagrange e eu chamo de Euler-Lagrange. A gente viu o momento generalizado, certo? Vimos isso também, já está 2 vezes aqui, não sei porquê. E a gente viu também agora a parte da Lagrangiana, quando a gente não quer utilizar as coordenadas generalizadas, como é que a gente pode ainda fazer um princípio variacional lançando mão de um objeto que a gente chamou de multiplicador de Lagrange, tá certo? Ok, pessoal. Então, com isso, finalmente a gente finaliza, depois aí de 4 longas aulas, eu acho, as equações de Lagrange, que é um ponto central do nosso curso, tá certo? Talvez seja a coisa mais nova que vocês tenham visto, mais nova no sentido, assim, de fenomenologia, de ferramental, que vocês tenham visto durante todos os cursos de física que vocês já tiveram, todas as cadeiras que vocês tiveram nos últimos semestres. E com isso, com esse ferramental que a gente já tem, a gente já pode discutir mais profundamente alguns problemas específicos. Nas próximas aulas, a gente vai ver o problema das forças centrais, que é um problema antigo, né? Nasceu justamente com a mecânica newtoniana, mas hoje em dia, em suas versões mais modernas, é discutido amplamente utilizando esse formalismo que a gente descreveu aqui nas últimas aulas. Então, a gente vai utilizar isso para ganhar prática também, né? Mas há livros, por exemplo, o Simon utiliza o problema da força central, discute o problema da força central puramente utilizando o conceito de forças, tá? Mas a gente vai utilizar o problema olhando a lagrangiana do sistema. Tá certo? Com isso, a gente finaliza. Eu paro por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima.